Fala pessoal, boa noite, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui iniciando o podcast Papo de Mestres, 22 de janeiro, né? Ontem foi meu aniversário, professor, dia 21 de janeiro, fiz 26 anos, né? Então, comemorando o aniversário hoje aqui, é uma alegria estar aqui, e você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook do nosso portal, está acompanhando aí em tempo real. Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Ontem foi aniversário da minha filha também, 12 anos. Né? Então a gente tem sempre uma forma de comemorar. E parabéns, né? 26, parabéns. Nossa, tem a metade da minha vida aí. Que bom poder, mais uma vez, nesse mês de janeiro aqui, começar, assim, mais uma entrevista. Quase terminando o mês, daqui a pouco já está o fevereiro, as aulas começam e a gente está aqui nessa loucurada toda, sempre trazendo boas informações para você que nos acompanha aqui pelo Tuba News. É isso aí. Queremos agradecer também os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o nosso podcast, aqueles que fazem acontecer todas as quartas-feiras, Ponto Sat Internet, Fóton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa. Hoje nós estamos ainda no início do ano, né? Pode-se dizer, 22 dias do ano, e a gente sabe que a saúde mental, ela ainda mais no início de um ano novo, né? Todo mundo quer iniciar com a cabeça leve, todo mundo quer iniciar o ano com o pé direito e temos um convidado muito especial, não é isso mesmo, professor? Esse é um tema que é muito importante e, infelizmente, ainda é pouco divulgado, poucas pessoas se preocupam com a saúde mental. Por isso nós vamos conversar hoje com o Dr. Cleberson Garcia, psiquiatra, que vai nos falar sobre temas como transtornos mentais e outras questões relativas à saúde mental. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, boa noite. Boa noite à população de Tubarão e região. Nós estamos aqui para responder as perguntas do Matiola e do meu amigo, sempre confundo o nome, é Marcelo, né? Matheus. Mas é M, a dupla MM aqui. Então, doutor, o que levou o senhor a escolher a psiquiatria como especialidade? Na verdade, eu sou formado, a primeira turma da FURB em Blumenau, em 1995, há 30 anos atrás. A minha primeira formação foi como clínico e depois eu acabei indo fazer, mais ou menos há 20 anos atrás, eu fiz psiquiatria no Abuchaim, em Porto Alegre, onde fiz a pós-graduação e fiz a pós-graduação em perícia médica pelo IPOG de Goiás, Goiânia, né? Então, eu sempre quis fazer psiquiatria, mas eu comecei fazendo pediatria. E depois eu acabei vindo para Tubarão, sendo clínico do hospital e da emergência durante 27 anos. Eu parei faz uns 3 anos. E acabei depois de um certo período, há 20 anos atrás, fazendo psiquiatria. Por que eu fiz psiquiatria? Porque dos meus horizontes dentro da faculdade era o que eu mais me se adaptava. O que eu mais gostava era de saúde mental, era de avaliar o pessoal, as pessoas como em relação à sua saúde mental, a sua capacidade mental e as doenças, né? E eu era muito aficionado em filmes. Uhum. Eu gostava muito de filmes e de interpretar as pessoas, o que acontecia, por que acontecia, e acabei me apaixonando pela psiquiatria, mas até para essa... Eu era muito viciado em televisão. Certo. Na época era a televisão que se tinha, né? Hoje é um mundo bem diferente, né? Então, e eu acabei me apaixonando por Psicose, por esses filmes mais antigos e acabei me encontrando nisso, né? Então, um hobby que ajudou a definir a carreira profissional. Foi mais um hobby, foi mais um gosto pelas... E talvez o contato com outras pessoas, o impacto com familiares me levou a esse mundo, mas o principal mesmo foi o meu vício por televisão. Certo. De sempre interpretar, de sempre ver as pessoas e analisar as pessoas. E acabou me dando isso um gosto por televisão. Adorava. Uma coisa que eu era viciado era em novelas. Uhum. Para ver as interpretações, algo assim, para encaixarem, né? Para entender como as pessoas funcionam. Uhum. E eu via muito nos debates das coisas. E acabei gostando muito dessa área, né? Eu gosto muito da área de psicanálise, né? Muito freudiano, então eu gosto muito dessa livre associação do pensamento, né? Entendo. Então eu gosto dessa área, né?
E a gente já viu que o doutor tem bastante experiência, né? Quase, na verdade, 30 anos na área médica. E hoje em dia, doutor, nessa prática, nós estamos focados hoje como psiquiatria, saúde mental. Quais são os transtornos mais comuns que você encontra nas pessoas, nos pacientes, nesse tempo em que você teve como médico? Olha, há uma mudança de comportamento agora, né, desses últimos 3, 4 anos, né? Vamos dizer, dos últimos 5 anos. O advento da tecnologia dando um novo vício, que são jogos patológicos, são essas questões de vício em internet, o celular, essas coisas. Então, são doenças novas, né? E com as antigas que se tinham, né? Os transtornos, né? Os transtornos psiquiátricos, os transtornos de personalidade, as doenças psiquiátricas, as doenças mentais, né? Então, a psiquiatria começou muito com doenças mentais, né? O louco de todos os tipos que diziam, né? E depois é que veio com os transtornos de personalidade dos anos 60 para cá, né? De Bion para cá é que veio essas coisas, né? Bion, Lacan, é que houve uma mudança desse pensamento com relação às doenças mentais, né? Os transtornos mentais, as doenças de personalidade, as doenças relacionadas a outros vícios, drogas, sempre teve, né? Acho que é o mais comum as drogas, mas nós temos que pensar que a pessoa que... E o doutor ali sabe também que as pessoas que são de drogas não têm só uma doença da droga, né? Tem uma doença psiquiátrica associada. Com certeza. Então, é muito... Eu digo que hoje, quem faz psiquiatria, ele tem que ter duas vertentes, né? Uma relacionada às doenças, os que estão no DSM-4, DSM-5, no CID-10, CID-11, e essas doenças de evolução moderna, a qual eu ainda não consegui me adaptar corretamente ainda, né? Que até mesmo como professor, a gente percebe que hoje os alunos são mais vidrados num Google do que no próprio paciente, né? Pode ver, tu não consegue analisar. E também mudou muita coisa, né? Antigamente tu era rato de hospital, né? Tu podia entrar dentro do hospital, podia fazer o que quisesse, examinar um paciente. Hoje, com o advento do próprio celular, se um aluno estiver vendo que pode ser processado, pode ser... Claro que as universidades hoje têm um outro conceito e elas têm razão, porque na minha época, eu sou de uma época que no 6º ano de medicina a gente já fazia cesárea. Hoje só vai fazer depois de algumas cesáreas. Tinha um colega meu no 6º ano que fazia apendicite. Então, pegar subclávia, drenagem, tudo já era feito até o 6º ano. E isso também eu acho que reflete também a realidade de tempos, época, né? De épocas, né? Hoje não, pedagógico era outro, né? A forma de ensinar era diferente. Era diferente, né? Hoje o aluno ele tem que só olhar, né? E ver e tentar aprender, né? A prática ficou mais difícil, o acesso, né? Até porque umas pessoas não gostam, outras pessoas vão filmar, eu fui atendido por um aluno, não tinha um professor, tal. Começa a ter essas questões muito relacionadas à própria internet, né? Doutor, e a saúde mental, ela piorou muito a partir da época da pandemia, o isolamento, as dificuldades de relacionamento, aumentou o número de pessoas que procuram um psiquiatra? Sim, principalmente jovens, né? Esses 2 anos de isolamento para os jovens foi terrível. Os jovens perderam um período da vida, então dificuldade de ter, principalmente de amizade, que ficaram muito presos ao computador, aos jogos, à estrutura familiar, né? Eu até achei que a família ia ser beneficiado com isso, mas não foi. Mesmo tendo mais contato com a família, os jovens ficaram mais isolados. O efeito foi diferente do que a gente esperava. Aliás, aumentaram o número de brigas, de separações, desentendimentos. E uma coisa que eu achei que com o advento do Covid, que seria a solidariedade, parece que ela ficou pior. Nós ficamos mais agressivos, menos empáticos, estamos menos piedosos com as pessoas até. O isolamento gerou egoísmo. Eu pensei que ia mudar até, mas o mundo ficou mais egoísta, mais agressivo. Não sei se essa bipolaridade de tanto na política, em tudo, virou uma situação muito da ciência contra a não ciência, né? Ficou muito perigoso. E a gente fica numa situação hoje que a gente vê, principalmente no mundo moderno, essas questões de discussões, há um revanchismo muito maior, né?
na minha opinião. O nós e eles é muito forte, né? Nós estamos divididos na sociedade. Nesse sentido também, né? A gente está falando aqui de saúde mental, de saúde de um modo geral, né? E estando com o médico, a gente não tem como focar só em um assunto. Mas na questão de prevenção. Hoje, aquele que está nos assistindo em casa, está nos ouvindo no YouTube, no Facebook, como é que eles podem se prevenir de doenças mentais, né? Quais são os meios, o que deve ser feito? Olha, é bem difícil dizer que tem prevenção, né? Porque muitas doenças são genéticas até, né? Muitas doenças de transtornos mentais são genéticas. Claro que se tu viver uma vida melhor, ter uma sociedade melhor, ter uma paz de espírito ou se compreender como cidadão, tu vai viver melhor. Mas isso também não quer dizer muita coisa. Tu pode... Porque, por exemplo, a esquizofrenia, né? Em meninos vai manifestar entre 15 e 18 anos. Ela tem uma carga hereditária muito grande, então... Não tem como prevenir. Pode acontecer ou não, né? Tens um gatilho que pode acontecer ou não. Então, outras doenças também relacionadas relacionado ao trabalho, excesso de trabalho, cansaço, de repente, tu tem que se preparar para a vida. O que eu sempre falo para os alunos de medicina é que hoje tu tem que se preparar para o futuro, para a tua vida, para o teu... Nós médicos se preparamos, antigamente, né? Se preparávamos mais para trabalhar e ganhar um bom dinheiro e às vezes nem saber como é que vai gastar esse dinheiro. E hoje eu falo para os meus alunos, não, trabalhe menos e seja mais compreensivo no teu mundo, né? Na minha época o médico trabalhava de 12, eu cheguei a trabalhar 24, 36 horas direto, então hoje não se faz mais isso, né? Mas há uma cultura que tem que se ganhar muito dinheiro, isso tem que ser relacionado a isso. Hoje, o médico sabe que ele vai ter um valor X e vai ter uma vida normal. Ainda é uma das profissões mais rentáveis, mas... Paradoxalmente, aqueles que ensinavam a cuidar da saúde não cuidavam da sua, né? O médico trabalhava demais, não dormia, às vezes alguns até usavam algumas questões químicas para poder ficar acordado e trabalhar. Né? Doutor, mas assim, o senhor falou assim, tem questões que são genéticas, mas a gente pode identificar aos poucos nas crianças, nos adolescentes, nos idosos, alguns sinais de que a saúde mental deles está comprometida? Ah, sim, tem sinais característicos, né? Principalmente crianças. Geralmente crianças elas podem ter uma mudança de comportamento, ficarem isoladas, outras ficarem mais ativas, mais... A mãe, a família sabe, né, o comportamento do seu filho, né? E os velhos também, as pessoas mais velhas, geralmente elas ficam mais querendo ficar isoladas, querendo ficar num canto, e o índice de suicídio em idoso é muito grande, né? Até região de Blumenau, aqui de Braço Norte, ele é alto porque eles são alemães, né? E eles acham que a vida não tem mais sentido, né? Não conseguem mais trabalhar, eles não conseguem ter a vida ativa, né? E os índices de suicídio nessas regiões de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Pomerode, Indaial, Blumenau e Braço Norte, geralmente tem um índice maior do que outro. Com a questão de característica da população mesmo, de alemães, né? Que gostam do trabalho, mas depois ficam em casa e se acham inúteis, né? E acabam cometendo suicídio. E nesse sentido, qual é o papel que papel que a terapia ela desempenha na recuperação e na manutenção da saúde mental das pessoas? A importância da terapia. Porque muitas pessoas hoje em dia, né, quando se fala vou consultar com um psiquiatra, existe um certo preconceito, existe um certo bullying, né? É porque é louco, né? Está louco. Está louco. Mas a gente sabe que não, né? Hoje, com esses problemas, né? A palavra certa é terapia. Eu sou do princípio que o principal tratamento para um paciente psiquiátrico é terapia e não medicamento. Eu acho que o paciente que for bem elaborado, a não ser que tenha sobre doenças de drogas, essas coisas que tem que dar, mas o cara que tem uma doença psiquiátrica, se ele puder fazer, que é mais caro, terapia, psicoterapia, elaborar a sua vida, é muito melhor que tomar medicação. Porque a medicação vai te resolver 50%. Só vai te tu vai resolver uma parte dela, mas talvez não consiga resolver tudo que tu precise, né? Tu tem que ter um mecanismo de... Quem é psicólogo sabe melhor do que eu até, de ter uma abertura para saber qual é a cura que tu tens, o que é que tu queres procurar, né?
E, na verdade, as pessoas, aí deixa eu falar aqui porque é a minha área, tá? Eu vou falar aqui. Isso que o doutor falou é verdade, né? As pessoas querem, às vezes, uma resposta imediata, né? Vou lá, tomo remédio e resolve. Mas tem coisas que não resolvem. O remédio ele vai mascarar a situação, né? A terapia ela ajuda a pessoa a entender, a ressignificar a sua dor, a identificar a sua dor e buscar ajuda exatamente para assim, não é deletar o passado, não é reeditar o passado, mas é compreender o meu aqui e agora. Como eu estou frente àquilo que eu vivi. Há pessoas que pensam assim, mas para fazer terapia eu tenho que voltar no passado? Não. O passado está lá, você viveu o passado, fez o que tinha que fazer com ele e agora, neste presente, neste momento da minha vida, o que eu faço com a minha história de vida. É o que na filosofia o Sartre dizia o seguinte, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que eu faço com a minha vida. Eu preciso ser autônomo, responsável. E a gente percebe que, às vezes, esse é o medo das pessoas. Eles querem respostas rápidas, que também acho que é uma característica do nosso tempo, né, doutor? Uhum. A gente resolve tudo apertando o botão. Então, eu quero tomar o remédio, ficar bom e pronto. Para quem fazer terapia toda semana? Eles estão à procura de um milagre, né? É, a procura de milagre. É como se, para quem é católico, é tomar a hóstia e acha que vai melhorar, né? Que só tomando a hóstia vai ter uma energia total, né? E às vezes o remédio não pode até resolver no princípio, mas o problema vai continuar, a parte psíquica vai continuar. Uhum. Tu não consegue resolver os teus karmas, né? E que conselhos que a gente pode dar, então, para alguém que está hesitando em buscar ajuda? As pessoas têm vergonha de buscar ainda, assim, meio que vão buscando escondidas a ajuda? Hoje mudou muito, mas ainda temos. Talvez o maior preconceito seja com relação ao Novembro Azul, aí ainda a questão do machismo, né? da Câncer de próstata. Mas com relação ao psíquico, hoje as pessoas estão procurando mais, elas estão tentando. O grande problema é a questão onerosa, que é caro mesmo, né, fazer terapia. Eu acho até que deveria ter mais abertura no campo psicológico, no campo da psicoterapia, dos terapeutas dentro do SUS. Deveria ter mais. Você teria... Olha, se tu, por exemplo, deixasse de investir em alguns medicamentos e investisse em terapia, teria uma coisa muito maior no futuro. Eu tenho quase certeza disso. Então, tu melhoraria mais sem o uso de medicação. Mas aí, para isso, tem que ter toda uma estrutura e é muito difícil, né? As pessoas ainda têm essa questão do remédio, do médico, né? Só o médico vai resolver. E, às vezes, não precisa, né? Talvez o médico seja o último até. Uhum. Quando a gente comentou que a gente estaria conversando aí com o Dr. Cleberson, veio alguns questionamentos ali pelas nossas redes sociais e as pessoas questionaram, né? Eu estou com estresse ou estou com transtorno de ansiedade? Existe uma diferença entre o estresse e o transtorno de ansiedade e como que a gente pode diferenciar isso? Ah, sim. O transtorno de ansiedade é uma doença. Você tem. O estresse não, o estresse todo mundo tem. Você está preocupado com a prova, tu está preocupado. O estresse é necessário até. Só que quando essa pessoa do estresse passa a ter um transtorno, essa ansiedade fica muito maior do que aí sim você tem que ser tratado. Porque o estresse faz parte da vida moderna. Hoje já fazendo parte, né? Agora o transtorno não, o transtorno de ansiedade. O grande problema do transtorno de ansiedade que se tem, que virou um estigma, é o síndrome de pânico, né? Que não existe, né? As pessoas falam, eu tenho síndrome de pânico. Na verdade, síndrome de pânico é um conjunto de sinais e sintomas. As pessoas não têm uma síndrome, ela tem uma ansiedade generalizada, ela tem que ser tratada. E como é que você é tratado isso? Aí sim, talvez seja uma das únicas doenças que tu precise de um medicamento por um mês para te se estabilizar, mas depois tu fazer terapia, para ver onde é que está o teu problema com essa ansiedade. O transtorno de pânico ficou muito em voga por causa de vender medicamentos, né? Nos anos 60, 70, nos anos 80 também, então... O famoso Rivotril que veio com essa questão do... Historicamente, o Rivotril foi feito era uma medicação para crise convulsiva, mas que funcionava muito para ansiedade. E aí, depois, eles mudaram o foco e botaram síndrome de pânico, né? Para a venda do medicamento, né? E aí ficou dentro da história isso, né? A ansiedade hoje, doutor, ela está, parece que mais popularizada e as pessoas dizem com muita facilidade, eu estou com uma crise de ansiedade, estou ansioso. As crianças dizem isso na escola, dizem isso nas famílias.
Até a década de 90 a gente ouvia muitas pessoas falando de depressão. Esse acesso, será que esse acesso ao nome das doenças faz com que as pessoas comecem a se auto-identificar como esta ou aquela, com esta ou com aquela síndrome, com esta ou aquele transtorno? As pessoas estão dizendo mais que estão com ansiedade sem talvez conhecer de fato o que é uma crise de ansiedade ou de fato um transtorno de ansiedade generalizada. Na sua perspectiva, assim, as pessoas já chegam com essa queixa, assim, consultaram o Google e já sabem o que tem e diz para o médico, eu tenho isso. Na verdade, é o Dr. Google que está atrapalhando nessa situação desses transtornos, né? Essas ansiedades. Na verdade, as pessoas têm seus medos, seus receios, né? E com o aumento da informação, as pessoas leem tudo hoje, né? Então acham que se identificam com aquilo. Transtorno bipolar, por exemplo, o transtorno bipolar, tu tem que ter 9 anos para dar um diagnóstico correto. Mas as pessoas do dia para a noite, eu tenho transtorno bipolar. Eu tenho uma mudança de comportamento, eu tenho uma alteração de humor, e não é bipolar. Às vezes é só uma alteração do humor, só uma variação, e não é. Então, as pessoas hoje leem muito e dão um diagnóstico para si mesmo, né? Então, acabam induzindo ao tratamento também, né? Fazer uma entrevista aí Desculpa, Matheus. Fazer aí um questionáriozinho daqueles na internet, assim, você ficou triste nos últimos 3 meses? Sim, então você tem depressão. Então, quem não ficou triste nos últimos 3 meses? Por algum motivo. Pode até ser pelo time de futebol que perdeu, ou porque ficou mais velho, né? Mais velho, né? Mais velho. Uma das características, para tu dar um diagnóstico de depressão mesmo, tu tem que ter pelo menos uns sintomas durante 2 semanas seguidas, ou pelo menos esses sintomas 2, 3 vezes por mês durante 6 meses, para tu dizer que tem um transtorno de depressão. Não dessa forma quando eles fazem, não, eu fiquei triste, todo mundo fica todos os dias. Feliz também tu fica todos os dias com alguma notícia, mas é diferente dessa situação que eles fazem com as doenças psiquiátricas, né? Talvez pelo hábito da leitura, as pessoas estão lendo mais da forma pelo Google e acabam interpretando isso, né? Nesse sentido, a gente está falando aqui bastante também de tecnologia. Como é que você vê o avanço da psiquiatria com o avanço da tecnologia e também com a telemedicina, né, que está surgindo por aí? Como é que você analisa isso, o futuro da psiquiatria? Olha, depende do que tu quer dizer com o avanço da psiquiatria. Por exemplo, Freud Freud antes de ser psiquiatra era neuro. Então ele já fazia... Os primeiros mapeamentos cerebrais de 1895 são freudianos. E ele já sabia que havia áreas cerebrais onde, como neuro, onde tinha mais sentido de algumas doenças. E hoje tem os mapas cerebrais, e tem já mapas cerebrais baseados naquela história de Freud para depressão hoje, para tratamento. Então isso é fundamental. E também tem alguns relatos hoje de alguns médicos que, por exemplo, não é ainda cientificamente comprovado, mas eles tiram o teu sangue, tu tens uma depressão e ele sabe que o melhor medicamento é esse. Então ele já faz todo um mapeamento para garantir um melhor tratamento para a pessoa. E isso é uma tecnologia também muito bem feita. Ainda em estudos, algumas pessoas já usam, mas eu acredito que não, um pouco ainda é picaretagem, mas ela vai chegar ao ponto de tu saber qual o medicamento mais adequado para ti. Então, em termos agora de telemedicina, é difícil, claro que tu vai ter o contato com o paciente e tal, mas tu, dentro do televisor, acho que tu não percebe todas as reações de um paciente dentro do consultório. Eu acho que ainda a psiquiatria, a própria psicologia, elas têm que estar muito ligadas à pessoa, ver nos olhos, né? Até porque tu percebe mais as pessoas. Mas é uma forma de, pelo menos, tu dar um diagnóstico ou orientar ele a procurar. A telemedicina, ela vem por uma coisa muito boa, que, por exemplo, se isso for aplicado no futuro, tu explica a história para o teu médico chega assim, não, provavelmente você tem isso. Procure amanhã o posto de saúde, a sua consulta já está marcada com o médico lá. Eu acredito que isso, o futuro vai ser assim. E ele vai te dar os medicamentos, ou vai te dar o remédio, ou vai te dar a instrução. Não, teu caso é mais grave. Procura o hospital agora, que eu já estou falando com o médico de lá, ele vai te atender agora. Acho que no futuro, a tendência é essa, da telemedicina servir para isso. De tu ter
contato, desde que haja toda uma tecnologia para isso, que isso facilitaria muito. Seria melhor até do que montar algumas emergências, montar algumas unidades. Se tu tiver uma telemedicina em que haja uma abrangência, por exemplo, uma cidade como Tubarão com 100 mil habitantes, se fosse aplicado isso seria bom, porque tu pega uma criança, meu filho está com febre, 38 graus, tem umas petequias pelo corpo, pode ser isso, aquilo. Isso é uma emergência. Vai lá agora, são 8 horas da manhã, às 10 horas o médico vai te atender. Meu filho está com isso, está com aquilo. Não, vai para a emergência. Eu acho que para o futuro, sim. Para a psiquiatria, eu ainda vejo só a questão só se tu já conhece o paciente muito e tu tens um contato com ele. Agora, de primeira consulta, sem saber todo o histórico, tudo, muito difícil. E principalmente também para álcool e droga, sem tempo todo uma história do paciente, né? Mas a evolução tecnológica na psiquiatria ela foi excelente para isso. Para medicamentos, para essa tecnologia do mapeamento cerebral, que tu vê onde tem as zonas mais de parte frontal, occipital, parietal. Então tu percebe mais hoje do paciente. Eu acredito que no futuro, eu acho que já deve ter em algum lugar, vai ter o médico chamado neuropsiquiatra, né? Vai ser neuro e psiquiatra ao mesmo tempo. Doutor, e já que o senhor falou de álcool e droga, qual que é a abordagem da psiquiatria para quem está no tratamento para superar a dependência química, álcool, droga? Olha, tem vários tipos de abordagem, mas a primeira é o histórico do paciente, né? Ver qual é a evolução, como é que ele está de evolução. Outra coisa, o drogado só consegue se vencer se tiver uma família, apoio familiar ou apoio de alguém. Ele não consegue sair sozinho, é muito difícil. E outra parte principal que é muito feito no CAPS-AD é as terapias, né? Tanto psicológicas quanto a terapia ocupacional. Eles têm que ocupar a mente para isso. E ali é muito... Em Tubarão é razoavelmente bem feito. Talvez tenha que aumentar o local, talvez dar mais dinâmico, ter mais gente, mas o trabalho é muito bem feito. O primeiro é a abordagem do paciente, ele tem que ser muito abordado pelo assistente social, ver as características de cada paciente e depois as medicações. O importante do CAPS-AD de Tubarão é que ele já sai com a medicação, ou ele já sai com todo o tratamento, ou com a abordagem, e ele consegue fazer um tratamento mais adequado, se ele quiser. Então ele tem a opção de internação psiquiátrica em alguns casos, em alguns hospitais da região, ou de terapia em centros comunitários, né, centros de reabilitação. A prefeitura tem convênio com 2, mas tem mais outros centros que fazem esse tipo de atendimento, né? Eu acho que o principal do paciente é a abordagem dele, saber o nível do uso de droga que ele está, se ele está só com início de maconha, se ele só está com dependência, já tem cocaína e crack, né? E tem outras doenças, tem a bala, tem o K9, essas doenças mais... essas drogas principais agora aí que temos que tentar evitar que venham para cá, né? Mas já tem alguns casos. São drogas que desfiguram o corpo, a mente, ficam zumbi, né? Então, são casos mais graves, né? E chega muita gente assim, né? Tem. Acho que nós temos hoje muito... Claro que o índice de tratamento chega a 30%. De cada 10, a gente consegue recuperar 3. É pouco, é muito. Se conseguir recuperar 1, já é bastante. Mas o que a gente tenta fazer uma coisa que a gente aprendeu, que é redução de danos, né? Se tu é viciado em... Pelo menos a gente tenta fazer, se tu é viciado em crack e cocaína. Se tu tirar o crack primeiro e ficar com a cocaína, a gente vai tirando aos poucos. Tu não consegue tirar tudo de uma vez. Tu tenta reduzir os danos piores do que são... Claro que cocaína e crack são do mesmo nível, mas, se, por exemplo, se tu é alcoólatra e usa... Vamos dizer, cocaína, a gente tenta tirar a primeira cocaína para depois... É difícil tu conseguir tentar fazer tudo junto, elaborar. Então tu vai reduzindo danos, né? Você comentou aí que a família é uma peça fundamental, na verdade, né, nesse processo de recuperação. E como que a família e o suporte social influenciam nesse processo do paciente? Primeiro, a família tem que entender o paciente, né, para poder entrar em toda essa situação. Não precisa ser família, basta ele ter um amigo, alguém que consiga entender, levar ele para o tratamento, porque o grande
problema é ele ir, né? Então ele tem que sempre acompanhado. É bom sempre ser acompanhado por alguém. A gente percebe que aqueles que vão sozinhos geralmente não conseguem se tratar adequado, pelo menos pela experiência que a gente viu. Mas o grande fator é a família, é a orientação, é ter respeito, tá, saber, e também ter pulso firme na hora de falar a verdade, né? Tentar ter uma autoridade nisso, né? É muito importante o pai, ou a mãe, ou o irmão chegar assim, não, meu irmão não está cumprindo a palavra, falar a verdade na hora das terapias e tal, e sempre cobrando ele, né? Cobrando de uma forma instrutiva e educada, né? Não tentando torturá-lo, né? Ele já vem de uma tortura pelas drogas. Se a família torturar de outra forma, fica pior ainda. Então, é uma coisa que você tem que levar o paciente na risca e a família também tem que se adaptar a isso, né? Então, para aqueles que estão nos acompanhando, né? Se você sabe de algum familiar, de algum conhecido, ajude no tratamento, né? Dê a mão, abrace. E vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, professor? Vamos lá. Esses que fazem com que o nosso podcast aconteça. Vamos lá, então. Nós agradecemos muito o apoio aí de Ponto Sat Internet, Fóton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos, Tambo e AB Sabor na Caixa. Obrigado a vocês que nos apoiam a estar todas as semanas aqui no ar e aí sempre nos trazendo também aqui, né? Sempre tem alguma comida aqui sobre a mesa, né, Matheus? Esse aqui exerce o nosso pecado da gula, né? A gente se esforça para ficar aqui na dieta, mas não tá fácil, gente. Voltando do verão, da praia, a gente volta meio redondo aqui, né? Eu fiz estágio lá no CAPS AD na passagem, o doutor trabalha lá, fiz estágio terminando curso de psicologia, né? E esse depoimento do doutor aqui é muito importante, porque a gente vê que muitas vezes eles falam que se sentem abandonados pela família. E é muito difícil para a família também entender que tem alguém doente. Na sua prática, doutor, como é que você consegue envolver a família e fazer com que eles percebam que é doença? Não é porque é mau caráter, não é porque é malandro, é uma doença. É uma doença. Que precisa ser tratada. Tem dois aspectos. Tem que é o aspecto ruim, que é aquela mãe muito protetora, né? Que acha que o filho está fazendo o tratamento, mas ela percebe que não está, mas ela mente junto com o filho. E as mães fazem muito isso. Tem um ganho secundário com aquele filho e tal. Talvez, não sei se isso é uma coisa psicológica também, que elas preferem que esse filho esteja mais próximo, mas mesmo assim doente, assim, do que eles fiquem mais seguros, mas a gente tenta fazer, orientar as mães e os pais, ou principalmente um irmão, para que ele veja aquilo como doença e seja tratado. A gente tenta orientar as mães que elas sejam mais protetoras com relação à doença do que protetora ao filho, que é muito complicado nessa situação. A gente percebe nitidamente também, o senhor que faz psicologia percebe, por exemplo, que nós temos aqueles alcoólatras, mas que ele é um bom pai de família. Então, às vezes a mãe deixa ele continuar sendo alcoólatra porque ela domina toda a situação. E é muito ruim isso. Porque não, ele continua sendo um bom pai de família, bota comida em casa. Ele só tem um defeito que bebe, mas bebe muito. Mas aí a mãe tem esse ganho secundário, né? A esposa. Tu tem que elaborar isso. Não, teu marido é doente, ele precisa do tratamento. Não é porque a senhora está bem, que tem a comida, que tem a alimentação, que teu marido ganha bem, tu vai deixar ele assim. Vai chegar um ponto que ele não vai ficar mais assim. Você vai passar 10 anos, 15 anos, mas uma hora vai acontecer. Então é essa orientação que a gente tenta botar na cabeça das famílias, que é uma doença e tem que ser tratada. Muita gente fala, não, é coisa de expressão, né? De vagabundo, de sem vergonha, não quer se tratar. Não tem, é um vício. Todos. E comprovado agora com os jogos aí, o tigrinho, essas coisas, como é um vício mesmo, as pessoas se destroem. Então, se tu não tiver uma consciência disso e não explicar para a família que isso é doença, nada vai dar certo.
A gente estava aqui comentando, né? Esse é um desafio para vocês como profissionais, né? Quando a família não está junto, quando a família não apoia. Além deste desafio, você como profissional de saúde, ou aqui abrindo o leque, né? Todos os profissionais de saúde, né? Todos aqueles que trabalham no CAPS-AD, quais são os principais desafios que vocês enfrentam ao tratar o paciente com dependência? Seja desafio com o próprio paciente, seja desafio com a estrutura que se tem, ou seja, um desafio com a equipe técnica? Para mim, a estrutura técnica ela é razoável para boa, ela só deveria ser melhor, mas ela está boa. Nossa maior dificuldade mesmo que eu vejo, para mim, é a questão de segurança dentro da estrutura, porque tu está lidando com pessoas que usam drogas, né? E para o traficante é ruim perder um soldado. Então, às vezes, nós não temos um guarda ali dentro. Eu acho que um dos motivos maiores que eu acho que deveria ter um guarda, alguém para nos proteger. E proteger também quem está ali. E uma outra situação que eu vejo é falta uma resposta mais, não do poder público, mas do poder judicial também. O poder judicial nos cobra muito, mas não dá um retorno. Não sei se o senhor percebe isso também. Sim, é difícil. Por exemplo, o promotor, o juiz quer que a gente resolva uma situação, mas ele não dá uma orientação do que... Vou dar um exemplo simples, né? Tinha uma menina de 16 anos que estava em determinado local, onde ela tinha um traficante. O juiz queria que a gente fosse lá no tráfico e tirasse essa menina de lá. Mas sem condições, como é que nós vamos lá? Sem poder de polícia, sem poder de estrutura para isso. Correndo risco? Correndo risco. Então, falta... E falta também um maior diálogo entre justiça e poder público e nós, do próprio CAPS, assim, de ter conhecimento sobre toda essa estrutura que eu vejo dentro lá, né? Querem que a gente faça isso, mas não dão isso. Querem que resolvam esse problema, mas sem a solução. Querem que interne uma criança de 15 anos esquizofrênica, mas não tem hospital nenhum em Santa Catarina que possa ser internado. Então, fica meio complicado, não se tem uma estrutura ainda mais adequada para isso. A nível de SUS. Tem um paciente com dependência química que precisa, mas ele tem um problema, vamos dizer, ele é diabético, ele precisa de internação clínica, mas ele é paciente psiquiátrico, ele não consegue a internação. Tem sérios fatores que a gente precisa mais de abertura dentro da estrutura programada do SUS, por exemplo. O cara tem, vou dizer, uma doença psiquiátrica e tem hepatite C, hepatite B, tem que, por contaminação, e aí tem que se tratar e não tem, às vezes, o local, porque ele é paciente psiquiátrico, ele não consegue internar no local adequado. Dr. Braulio que falava que todo paciente psiquiátrico é um paciente também doente, com outras doenças também. O Braulio sempre falava isso, que tu tem que pensar no paciente como um todo. Por isso que o CAPS ali nós somos 3 médicos, nós fizemos a parte de psiquiatria e a parte clínica também. Nós pedimos exames, nós tentamos elaborar uma outra situação para o paciente, né? Porque ele tem doenças que pioram, né? Por exemplo, um paciente que é diabético, se ele for depressivo, a depressão vai aumentar. Então, tu tem que controlar a diabetes dele. O paciente tem problema de tireoide. Aí tem que usar tentativa de suicídio, usa o lítio aumenta o problema da tireoide. Aí tu tem que fazer todo o controle para evitar o problema da tireoide e evite também que ele cometa suicídio. Então, tem várias situações dentro que tem que ter clínica, né? Se não tu não tiver conhecimento clínico, tu não consegue. O paciente que, digamos que é alcoólatra, que está usando carbamazepina, tu tem que ver o fígado dele para ver se não está alterando o fígado com álcool e a própria droga, né? Então, tu tem que ter todo um controle. Mas, para mim, acho que o fator principal hoje, talvez seria aumentar o local, ter mais segurança. Não precisa ser uma segurança tão coisa, mas só uma segurança para nós mesmos ali da saúde e do próprio paciente também, né? Não sei se eu respondi certo. Respondeu. Eu acho que uma das coisas que o senhor tocou agora também, que é muito importante perceber que, às vezes, os usuários de droga também chegam ao ponto do suicídio.
Isso aparece também, assim, Tem, como nós temos eles vários. dizem isso? Como é que vocês encaminham quando o paciente vem com essa queixa? Risco de suicídio é igual a internação, né? Então já é uma questão clínica até, né? Certo. Então a gente encaminha todos para tentar internar, mesmo que não queiram. Pelo menos ele vai ser encaminhado para um hospital porque risco de suicídio é uma emergência psiquiátrica só. É uma das únicas que tem indicação absoluta de internação. Às vezes a família, não, a gente cuida. Não consegue cuidar. 24 horas por dia não consegue. Dentro de um hospital já é complicado também 24 horas. Imagine uma família que vai ficar alguém de soldado 24 horas. Então a gente percebe. E o drogado, geralmente, os que são adictos, né, já estão no estágio final, é para livrar do problema, é para livrar dele mesmo, né? Ele tenta um suicídio porque eles acham que não tem mais recurso. Então eles cometem. E também nós temos que ver, como eu já falei, que muitos pacientes psiquiátricos têm doenças psiquiátricas, né? Tem transtorno bipolar, tem transtorno de personalidade, são esquizofrênicos. A gente percebe que muitos esquizofrênicos cometem suicídio na hora que eles estão melhor. Porque eles sabem que talvez tem outra crise depois no futuro, eles acabam cometendo suicídio para evitar o problema, né? Então, muitos acontecem isso. Então, tu tem que lidar com o paciente na doença e também tem que lidar no dia a dia do paciente, né? Para saber a história do paciente. Se ele tem história familiar de suicídio, o risco é maior. Então, tudo tem que ser elaborado e tudo tem que ser feito um histórico do paciente para isso, né? Nesse sentido, até veio uma pergunta aqui pelas nossas redes sociais, nesse sentido de álcool e drogas, né? Existe falas, né, na verdade, e conversas de que o álcool, a bebida alcoólica, seria a porta de entrada para as outras drogas, né? O que o senhor pensa sobre isso, sobre esse ditado que é um pouco mais popular? Hoje né? não existe mais isso, né? Às vezes, uma grande parte hoje usa drogas e nunca usou álcool. Tem muitos e muitos casos. Antigamente poderia ser, porque era uma questão mais... Para tu se intimidar, tu tomava uma dose e tal, para ter estímulo, tudo. Mas hoje não. Hoje tu pode começar já com maconha, cocaína. Depende muito. Claro que ainda existe essa questão do uso do álcool para depois usar outras drogas. Mas não é mais uma coisa, não é mais um carro-chefe, assim. Hoje tem muita gente que usa maconha e nunca bebeu. Então, tem vários casos, não tem essa do passado, assim, né? Assim como teve com cigarro. Não sei se o senhor pegou essa época do IPOS, o senhor é da época de siderurgia, do clube de siderurgia? Sim, sim. Que davam 6 cigarrinhos para ti no bolso? Nunca peguei. Para as pessoas ficarem viciadas em Detesto cigarro. Foi assim que começaram no começo, as pessoas viciando em cigarro. Te davam uma amostrinha, você e cigarro, tu acaba, no segundo cigarro tu já estava viciado. Sim. Então, há 30, 40 anos atrás. Então, e a bebida foi assim, mas agora não, agora é a questão de socialização, né? Acho que até a maconha para jovem é mais socializante do que a bebida, até. Fica muito... Vejo a juventude aí hoje mais concentrada em outras drogas, assim, jogos, coisas mais patológicos até. E no caso das drogas químicas, começam mais cedo do que Mais antigamente? cedo, né? Mais Com cedo. 12, 13, 11 12, anos, né? A vida social, a abertura, a internet, a televisão é mais fácil de ver as coisas hoje, né? Muito mais dinâmico, né? Então, meninos com 12, 13, 11, 10. E uma das características, né, básicas disso, né? Lacan já dizia que a pobreza leva à loucura, né? Mas não é a pobreza Financeira. não é a pobreza de espírito, né? Se tu mora, às vezes, num local mais pobre, não quer dizer que tu vai ser. Mas se tu percebe aquela coisa, aquela rotina, aquela vida, né? Aquele desânimo, tu acaba indo, né? Sem sentido para a vida? Sem sentido para a vida, né? Então a conversa está muito boa, né? Estamos aí chegando a quase 1 hora de programa. Mas antes de encerrar, doutor, para aqueles que estão hoje nos assistindo, né? Quarta-feira à noite, estão em casa, voltaram já alguns de férias, outros em férias, né?
aqueles que estão em casa nos acompanhando, qual mensagem o senhor deixaria, né? A gente falou sobre saúde mental, falamos sobre psiquiatria, falamos sobre álcool, falamos sobre drogas, sobre família, né? Para aqueles que estão nos assistindo, qual recado você deixa também nesse sentido? Olha, o mesmo recado que eu sempre deixo para os meus alunos, né? Que tenham a vontade de ser feliz, que pensem naquilo que é melhor para si e para os outros. E eu sempre falo para os meus alunos, você pode ser um médico de bosta num hospital de Boston. Agora tu pode ser um médico de Boston num hospital de bosta. Então tu tem que ter força de vontade, criatividade e sempre ter um pensamento positivo, de fazer além do que pode. Então a gente percebe isso. Eu sempre brinco com os alunos que o aluno de medicina, 50% acha que é Deus, né? O outro 50% acha que tem certeza que já é. Então, nós temos que mudar esse pensamento, nós temos que fazer com que a vida seja mais feliz, que as pessoas tenham vontade de ser feliz e que tenham almejo. Como eu estava dizendo Lacan, essa pobreza de espírito é que está levando essas pessoas para esse desânimo, né? Nós temos hoje muitas pessoas distímicas, que é uma doença grave, que é a depressão, aquela mais grave do cara triste, que é da nossa época, do Lip, o Hard, o ó vida, ó azar. Ó dia, ó vida, ó azar. Ele era um distímico bem característico, né? Então a gente modifica o nosso pensamento. Nós temos que ter... Ali o Lip era um leão bipolar e ele era um distímico, né? Uma dupla que podia se deu bem. Mas a gente tem que ver essa coisa com o outro lado, um outro caminho mais seguro e viver a vida como ela é. Tentar deixar a vida me levar. Deixar a vida levar todo mundo aí. Doutor, obrigado pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos e dizendo sempre às pessoas que não tenham vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente ainda sofre preconceito. Que bom que o senhor dizia que as pessoas estão mais abertas, procuram mais, mas ainda há muito preconceito, né? Sobretudo no mundo dos homens, ainda tem muita gente que tem preconceito de pedir ajuda. Então, se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de ouvir conselhos e procurar o serviço de saúde, que na nossa cidade é bom e ajuda muito. Então, muito obrigado. Obrigado. Sucesso no seu trabalho. Só para terminar um pouco ali do... Hoje teve uma paciente assim... Ah, doutor, eu sou drogada, mas eu não sou louca. mas é uma doença psiquiátrica, tem que ser tratada como total. E aproveitando coisa, para mandar um abraço, senão ela... Foi a dona Ana e a Rose do CAPS AD, todos do CAPS AD, um abraço. E em fevereiro a gente volta com força total. Mas se eu não falasse da Ana, eu fico sem meu café. Um abraço para a dona Ana também. A gente falou hoje sobre saúde mental. Na semana que vem nós vamos receber aqui também no podcast Papo de Mestre as diretoras da Associação Orquestra Santa Terezinha, elas que vão falar um pouco sobre cultura, a orquestra que está ganhando um espaço novo, e a gente acredita também que a cultura é um meio de transformação social, né? Então, nossa gratidão a você que nos acompanhou. Quarta-feira que vem nos reunimos a partir das 8 horas da noite.